Olá pessoal, mais um Fala Carlão, direto de Baku, no Azerbaijão, COP29. Antes de apresentar meu convidado, eu queria agradecer mais uma vez nossos apoiadores, a plataforma Agro Revenda, a Absol, a Andave, a Faesp, enfim, muito obrigado pelo apoio que vocês deram para a gente poder mais uma vez levar conteúdo de qualidade para toda essa audiência maravilhosa nossa aí no Brasil e no mundo também. Agora é o seguinte, apresentando meu convidado eu já quero entrevistar ele faz tempo. Eu estou falando aqui do André Guimarães, ele é o presidente do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, do IPAM, e, portanto, é um ponto alto aqui da nossa cobertura. Ô, André, obrigado, viu, cara? Prazer te conhecer e finalmente conseguimos, né, Carlão? Pois é, finalmente conseguimos, mas eu sei que sua agenda aqui a carga é grande aqui, né, rapaz? É verdade, isso aqui é um grande espaço onde a humanidade está sentando na mesa para tentar encontrar caminhos para o futuro. Então é importante que a gente tenha participação aqui na conferência. Eu acho que, eu me sinto até aqui nessa conversa, eu sou um cara, vamos dizer, eu nasci em 65, eu me formei em 88, comecei minha carreira profissional em 88, 87, um pouco antes, e por aí vai. Eu sou meio que produto também de uma transição no mundo, né? Eu sou num tempo, eu ainda sei o que é o que foi o Telex, o fax, somos dois. Aquele celular, os tijolão. Então a gente é de uma época bonita. Eu falo assim, eu sei o que é um fogão a lenha, mas já vi uns fogões assim, outro dia quase taquei fogo num apartamento, porque eu bati assim, acendeu um trem lá. Então, a gente sabe escrever com a mão, né? E sabe escrever com a mão. Então, a gente vive num momento interessante, mas esse momento que a gente vive é um momento de decisão importante, né? É um momento desafiante, Carla, não tenha dúvida. Nós estamos diante de um grande desafio, eu diria, para a humanidade. A humanidade vem desde a era pré-industrial, né, emitindo volumes de carbono muito grande para a atmosfera. Hoje nós temos praticamente o dobro de concentração de carbono na atmosfera que a gente tinha há 150, 160 anos atrás. E isso traz um efeito que se chama efeito estufa, aquece o planeta. Ao aquecer o planeta, altera-se regime de chuva, altera-se, então, né, nível de oceanos. E isso tudo traz implicações para a vida da gente, para os negócios e especialmente para a agricultura. Agora, vem cá, todo esse debate, e geralmente assim, é uma coisa que fica um pouco... Está um pouco fora da órbita e ainda vivemos um momento, infelizmente, isso pega, principalmente nós que vivemos nos países em desenvolvimento, pega a gente, nós não ficamos ricos e a gente se vê diante de uma necessidade urgente, inadiável de preservação. E uma das coisas que foi falada aqui pelo governador do Amapá, foi falado pelo governador do Pará, enfim, precisamos preservar, sim, absolutamente, mas precisamos incluir as pessoas nessa equação. Sim. Esse é um desafio da Amazônia e de todos nós, né? Eu diria que nós temos aqui, Carla, uma oportunidade. É uma oportunidade, ao conservar as florestas, a gente incluir ao mesmo tempo. Esse que eu acho que é o falso paradoxo que a gente vive. Porque, na realidade, deixa eu pegar um exemplo concreto. A nossa agricultura brasileira, sucesso no mundo, não há dúvida, a gente alimenta, segundo o Ministério da Agricultura, mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias. Eu, como engenheiro agrônomo, tenho muito orgulho da gente ter esse papel no planeta. Tá? Essa agricultura nossa depende de chuva. 90% dela não é irrigada. Tá? Então, os fluxos naturais de água dependem da vegetação nativa. Então, esse equilíbrio entre área de lavoura, área de pastagem e floresta preservada é esse equilíbrio que vai permitir a gente prosperar, a gente continuar produzindo essa agricultura para o futuro e, consequentemente, ter os ganhos sociais que advêm dessa oportunidade que o Brasil tem. Eu gosto sempre de colocar as coisas meio que assim, fazer desenho para as pessoas, senão a gente começa a fazer elucubrações. E ontem, você num painel, aliás, ontem eu presenciei uma cena, porque ele era mediador de um painel, e a primeira vez que foi substituir o mediador no meio do painel, que dada a importância do mediador, porque ele precisava estar num outro painel que estava lá o vice-presidente da República e por aí vai. Mas você pegou um exemplo concreto de coisa assim, olha, não tá difícil da gente resolver, porque já sabemos fazer, né? Vamos dividir, vamos compartimentalizar o problema, tá? Na realidade, as emissões de carbono, que são grandes, né, o problema do clima hoje é o volume de carbono que vai para a atmosfera e que continua indo.
Tá? 3/4 do problema é combustível fóssil. Tá? Então é emissão de carvão, é emissão de gasolina, é emissão de diesel. Este não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é desmatamento. Tá? Então eu gosto de dizer, Carlão, o seguinte: o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem a ganhar cumprindo os seus compromissos com o clima. Sim. E por que eu digo isso? Porque para o Brasil cumprir os seus compromissos significa reduzir o desmatamento. A gente sabe que no Brasil grande parte do desmatamento é ilegal. Então a gente pode dizer, combater o crime e a ilegalidade no Brasil significa preservar a floresta, que cuida da água, que dá agricultura, que dá divisa para o Brasil. Então esse caminho, desde a floresta preservada até o PIB, a geração de emprego e geração de renda, ele está dominado dentro do nosso país. Agora, a gente, para poder continuar prosperando, continuar crescendo com a nossa agricultura e servindo ao mundo, a gente tem que preservar a floresta. Não existe outra equação para o Brasil. Eu digo sempre isso. O maior interesse do agro, aliás, o agro brasileiro deveria estar muito interessado na preservação da Amazônia e na preservação do Cerrado, porque isso é o que vai assegurar a nossa produção futura agrícola. Mas veja só, o agro existe um código florestal no Brasil que é rigoroso, que, enfim, está aí em debate. Por que as coisas no Brasil, assim, o Código Florestal está aí, faz 10 anos que estão debatendo que precisa regulamentar e tal, e parece o seguinte, a tarefa que está faltando ser feita, a impressão que dá é que não é dos produtores, e a tarefa, parece que os governos é que estão atrasados, né? De novo, a grande parte desse desmatamento que acontece, especialmente na Amazônia, é ilegal. Pois é. Tá? Então eu acho que a gente tem que achar uma equação, Carlão, entende? Onde o agro sente junto com a ciência, sente junto com o governo, sente junto com a sociedade civil e encontre caminhos. E eu vou dizer por quê. Todos nós queremos a mesma coisa. Sim. O agro quer segurança de chuva, quer saber quando é que a chuva começa, quando é que a chuva cai, quando é que a chuva acaba, para poder colher. Isso é do interesse do agro. Essa estabilidade se dá pela floresta. Sim. A floresta, para ser preservada, a gente precisa de ter ciência para entender como faz isso. Então a ciência pode ajudar o agro. Para isso acontecer, tem que ter as políticas públicas. Então, na realidade, temos que nos juntar e buscar uma forma de implementar com mais velocidade o Código Florestal. Acho que você citou um bom exemplo. O Código Florestal brasileiro, que parece ser uma perturbação para o fazendeiro, aliás tá? Porque ele tem que prestar conta, ele tem que registrar a reserva legal, ele tem que fazer o CAR, depois tem que validar o CAR, dá trabalho para fazer. Agora, o ponto que eu quero levantar é o seguinte: esse trabalho vale a pena. Vale a pena porque a gente preserva a capacidade da floresta de produzir chuva para a gente poder colher a lavoura. E tem um outro detalhe, eu conversei esses dias com a Isabela Teixeira lá em São Paulo, e a Isabela falou: Carlão, eu acho o seguinte, ela vive incomodada com o fato de que tá cheio de brasileiro falando mal do Brasil lá fora, vamos parar de falar mal, vamos sentar junto. E isso que você está falando, a história é o seguinte, é sentar junto e resolver o problema. Nós é que somos os donos dessa parada. Né? Exatamente. Então, por que a gente vai ficar furando o olho um do outro, sabe? Eu defendo exatamente isso, Carlão. Nós, no IPAM, tá, temos como, enfim, um modos de trabalhar, dialogar com todos. Eu vou citar aqui um produtor rural que eu conheço do Mato Grosso, que ele fez ele descreveu o IPAM de uma maneira que eu nunca tinha imaginado e veio naturalmente desse produtor rural, é um pecuarista do Mato Grosso. Ele disse o seguinte: André, eu gosto de trabalhar com o IPAM porque o IPAM se coloca equidistante, ele se coloca na mesma distância dos diversos atores que estão envolvidos. Então nós não temos lado. O lado do IPAM é o progresso, o lado do IPAM é a sustentabilidade, o lado do IPAM é dialogar com todo mundo para encontrar caminho. É assim que eu entendo que as coisas têm que ser feitas. E aí, já que nós falamos do IPAM, eu queria que você agora aproveitasse um pouquinho esses momentos finais aqui da entrevista para me falar um pouquinho do IPAM, ou seja, quais são as iniciativas de vocês do ponto de vista prático. O IPAM é um instituto de pesquisa independente. Nós, o ano que vem, completaremos 30 anos. Então, a gente foi fundado ali em 95, né, num momento em que se conhecia muito pouco sobre a floresta, muito pouco sobre o cerrado. A expansão da nossa agricultura estava em franca expansão, né, naquele período. Então, o IPAM nasceu em cima de duas premissas básicas. A primeira, ciência e informação de boa qualidade é necessária para se promover mudanças e para o futuro. Primeira premissa. Segunda premissa, o ser humano pode e deve coexistir com a natureza. Nós precisamos de estudar e entender como fazer isso. Em cima dessas duas premissas, a gente trabalha com o agro, com as populações indígenas, com a agricultura familiar, com os diversos atores que utilizam o solo, inclusive os atores governamentais, para buscar caminhos. Basicamente é isso. Nós produzimos informação científica e de qualidade para poder encontrar caminhos para a sustentabilidade dos negócios
e da sociedade. E como é que se suporta? Ou seja, como que vocês conseguem fazer esse trabalho? Quem são os apoiadores? Como é que é de onde vem o dinheiro para fazer tudo isso? É uma miríade de apoios, vai desde empresas, inclusive empresas do agro, fundações, governos, enfim, outras entidades de pesquisa. Nós hoje temos alguma coisa perto de 70 projetos ativos. Legal. E algo em torno de 50, 55 financiadores diferentes. Depende muito do tipo de projeto. Então, desde organizar um workshop, um evento em que a gente vai buscar ali um patrocínio, até programas maiores de longo prazo, de pesquisa que precisam de 2, 3, 4 anos de financiamento, onde a gente vai buscar parceiros no mundo empresarial, vamos buscar parceiros no mundo da filantropia. Então, é uma diversidade aí de atores. Maravilha. E o André, como é que você veio para o Ivan? Você saiu da faculdade, você estava me falando que você fez agronomia lá em Brasília. Como é que foi sua carreira aí? Você saiu da faculdade e já veio aqui para a Amazônia ou não? De certa forma, sim, Carlão. Quer dizer, primeiro, a gente, quando é agrônomo, a gente nunca deixa de ser agrônomo, né? A gente aprende ali a lidar com a terra, a conhecer o homem do campo, e eu acho que isso ajudou a formar a minha carreira, a me forjar enquanto profissional. Então, eu já atuei em várias situações, eu já estou no mercado financeiro, já trabalhei como consultor, e agora estou dirigindo um centro de pesquisa, porque eu realmente acredito que a informação tem poder de mudança. E nós precisamos de trabalhar para que essa informação chegue às pessoas, chegue aos tomadores de decisão. Seja ele ou ela um produtor rural, seja ele ou ela um grande líder empresarial ou um grande político. Todas essas pessoas precisam de informação para tomar decisão. E eu adoro produzir informação. E eu também. É isso aí, gente. O André Guimarães, o presidente do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, conversou comigo aqui no Fala Carlão, ponto alto da nossa cobertura aqui, COP29, Baku, Azerbaijão. Obrigado a todo mundo aí, obrigado à plataforma Agro Revenda, Absolo, Andave e Faesp. Valeu, gente. Obrigado, André. Valeu, Carlão. Show de bola.